Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico da turma de segunda e quarta AB manhã, hoje quarta-feira, dia 22 de abril. Aula passada a gente fez a nossa avaliação, né, pelo processo do Unifor Online, a prova online. A resolução da prova, nós vamos comentar agora sobre ela para vocês. O gabarito, resposta, a correção de vocês já está disponível também no Unifor Online, né? Então vocês conseguem ter acesso lá por essa janelinha aqui, né? Para mim aparece diferente, mas para vocês vai ter aí o resultado da sua prova. E aí aqui do lado a gente tem a possibilidade de visualização da prova, né? Então aqui seria a ordem das questões conforme foi montado, não sei se foi a mesma que apresentou para vocês. E aí a gente fazia umas questões iniciais, onde tinha algum detalhamento em relação à análise de elementos vista e apresentação na isometria. Então, nós tínhamos um objeto aqui representado em duas vistas, tá? Essas duas vistas já detalhavam ele por completo. Quando você observava esse item, que era interessante você observar em relação aos demais para fazer a correta sinalização, né? A correta marcação na prova. Primeiramente, é o alinhamento desse furo quadrado em relação à peça, e também o alinhamento das partes. Veja que elas estão todas alinhadas na parte inferior. Quando você vinha para esse primeiro item, não seria o correto, porque o alinhamento aqui do furo quadrado está distinto. Esse aqui está alinhado corretamente, que seria a resposta, tá? Correta. Estes dois últimos, ele tem o mesmo erro que o primeiro ao desalinhamento, e também esse aqui tem o alinhamento correto, só que você vê que essa saliência aqui da peça, essa parte da peça, ela não parte do mesmo plano, ó. Ela está acima do plano inferior da peça, ou seja, a resposta correta seria este item aqui, beleza? Questão 2. Apresentávamos uma segunda peça, que necessitava de 3 vistas para detalhar completamente a mesma. Então a gente tem aqui, né, vista frontal, lateral esquerda que está na direita, vista superior que está embaixo. Quando você olha o objeto aqui, você faz análise, você tem que olhar agora na perspectiva qual seria os corretos posicionamentos, né, em relação à visualização dos componentes. Então, primeiramente, essa parte inclinada, acredito que em todas elas estava correta. Então, todo mundo consegue observar que a inclinação aqui não era o detalhe. O detalhe ele estava associado a esse furo com essa abertura, né, esse rebaixo, que na verdade não furo, é um rebaixo, e é esse furo aqui na parte superior. Tá? Se olhando de cima, ele ficava nesse plano aqui. Então, quando você olhava aqui, estava invertido, né, o furo e o rebaixo. Aqui, ele está representado, os dois corretamente, em relação, mas entra aquela questão da proporção. A altura desse rebaixo está muito superior ao que é apresentado aqui em cima, tá? Esse aqui ele apresenta 2 rebaixos, não seria o correto, então o correto seria essa última vista aqui, ó, onde ele mostra um rebaixo menor e a abertura do furo aqui na parte inferior. Então seria esse o item correto, ok? Questão 3. Mesma coisa, temos também um objeto representado por 3 vistas, tá? Uma coisa que a gente tinha que observar aqui, que o pessoal quem errou, o que marcou, ele estava relacionado a essa elevação inferior aqui, né? Então ele tinha 2 elevações inclinadas, e essa inferior, ela parte, ó, da superfície do centro, aqui, esse plano do centro, não tem uma altura como esse lado aqui. Então, a resposta correta, também você olhando em proporção, tá? Seria essa imagem aqui, a primeira que está aparecendo aqui para mim. Essa seria a correta. Porque essa não está correta, ela parte, essa plano inclinado aqui, ela parte lá de baixo, nesse aqui, ó, atrás, ele não parte lá de trás, ele tem uma saliência reta aqui, ó, tá? Aqui ele não tem o plano inclinado na peça, e esse aqui foi a maioria de quem errou marcou esse aqui. Cuidado que esse aqui, se você olhar esse plano inclinado aqui do lado mais baixo, ele parte de uma altura em relação a esse plano central aqui, ó.
Aí eu não tenho essa elevação como mostrado aqui. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho vermelho. Eu não tenho essa elevação aqui, ó, na nossa peça. Se você olhar aqui, ó, ela parte direto lá do elemento, ok? Bastante. Pronto, quarta questão. Essa questão aqui foi que a maioria dos alunos erraram, tá? Ele perguntava aí, ó, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos na disciplina de desenho mecânico, nossa disciplina, assinale abaixo a alternativa falsa. Então, todas as frases têm uma que não está coerente, não está com a realidade. Aí vamos na ordem aqui, vou comentar uma a uma. Para a representação de um circuito, semicírculo, de um desenho técnico, utilizando o símbolo de raio, correto? Porque é correto. O raio, toda circunferência, semicírculo, toda curvatura ela é representada por raio. Diâmetro é quando você tem a circunferência completa, por exemplo, um furo, tá? Aí usamos a medida do diâmetro. Os cortes apresentam detalhes internos e externos sem a necessidade de utilizar a... Então, pronto, pessoal, dando continuidade aí, teve uma oscilação de energia aqui, meu modem de internet reiniciou. Beleza, vamos lá. A gente está comentando aqui sobre a quarta questão, onde fazia a ligação entre os elementos associados à parte de cotagem da nossa disciplina. A gente comentou primeiro aqui que realmente isso aqui era verdadeiro, né? Ele pede aqui para a gente assinalar a alternativa falsa. Para a representação de um semicírculo, um desenho técnico utilizando o símbolo do raio, correto, não é falso, isso é certo. Qualquer semicírculo ou circunferência não completa é representada pelo raio. Quando a circunferência é completa, por exemplo, um furo, a gente usa a simbologia do diâmetro. Os cortes apresentam detalhes internos e externos sem a necessidade de utilizar arestas invisíveis ou arestas ocultas, isso é certo. Quando você aplica o corte à peça, esse é o objetivo, você observar internamente ela, e aí você não precisa detalhar os arestas invisíveis, você vai mostrar tudo que está ali dentro, passando por aquele corte, ou seja, o que era oculto se torna visível. Uma cota não funcional pode ser representada em um desenho mecânico, mesmo não possuindo função direta no desenho. A gente discutiu isso já na aula lá, fizemos um debate grande, né, sobre isso, falando o quê? Ela pode ser não funcional, mas ela pode ser uma cota auxiliar, né? Ela ajuda na interpretação, na verificação da peça. Então, tem dimensões lá que a gente usa, que a gente não, que estão no desenho, que a gente não usa na confecção, mas a gente usa para aferir a peça, por exemplo. Então, dependendo do momento, ela pode ser auxiliar, como ela pode ser funcional. Uma cotagem pode ser em série, paralela, mista ou por tabela. Este é o item errado. Isso é falso. A cotagem ela pode ser sim em série, pode ser em paralela, pode ser mista ou pode ser por coordenadas e não por tabela. Quando você gera por coordenadas, a resposta está numa tabela, mas ela não é denominada cotas por tabela, ela é por coordenadas. Então, este aqui seria o item falso dessa questão. Tá? É esse aqui. São elementos do corte. Linha de corte, achura, identificação do corte, corretamente. Os três em conjunto fazem o corte por completo. Partindo de um elemento de referência, a cotagem pode ser paralela em série, correto, né? E quando tem as duas, pode ser mista também. Ou seja, você tem um elemento de referência, sendo uma linha de referência, uma aresta de referência, tudo que parte ali dela, ela pode ser em série ou paralelo ou mista. Aqui, para a representação de uma esfera em um desenho técnico, utilizamos o símbolo do raio, juntamente com a nomenclatura ESF, correto? Muita gente marcou essa questão. Primeiramente, dificilmente o diâmetro ele vai ter volta completa, ele vai ser fechado, uma esfera. Aí sim você poderia usar o diâmetro, também não estaria errado. Mas você usando o raio é o certo, porque geralmente é uma semisférico, né? Ele é uma superfície esférica com uma outra região, ou seja, ele não tem a geometria completa. Seria o raio. E o esférico, ele ajuda na interpretação. Como a gente usa o ESP de espessura, tinha outra simbologia que me fugiu à mente agora, que era do... Na apresentação da aula tem.
a esfera é 1, e tem outras nomenclaturas que a gente pode usar, de espessura, que é para identificar, ajudar na interpretação da geometria. Ok? Então, a resposta falsa aqui seria esse da cotagem, né? Ela não é em série paralela mista, não é por tabela, ela é por coordenadas. Ok? Quinta questão aqui, a gente colocou uma discursiva, onde a gente perguntava para vocês, pensando no curso de graduação de vocês, temos gente da mecânica, produção e da automação, no qual iria se formar, né? O desenho técnico, ele é importante, sim ou não? A grande maioria respondeu sim, os que não responderam é porque não colocaram sim ou não, teve gente que não colocou nem sim nem não na resposta, a gente pergunta se sim ou não, né? Isso é importante. Por quê? Teoricamente, como a gente fala lá, o exemplo que a gente citou muito na disciplina, um exemplo, é um meio de comunicação, hoje comunicação é fundamental, você se comunicar com sua equipe, você se comunicar com outra equipe, você se comunicar com pessoas distintas, etnias distintas, religiões distintas, culturas distintas, o desenho ele é uma, digamos assim, uma forma de comunicação universal. Então, você expressar o detalhamento do seu componente, da sua peça, da sua montagem, do seu produto, por meio de desenhos, e é de fácil interpretação por qualquer outra pessoa. E aí colocamos aqui, pedimos um exemplo, né, de alguma vivência para vocês entenderem incorporando o desenho dentro do seu dia a dia. Então, foi muito utilizado aí exemplos da indústria automotiva, conceito de produtos de manutenção de equipamentos, como a gente tinha usado na aula. Alguns usaram exemplo de engenharia civil, acho que o aluno não é da engenharia civil, mas use aí, pense na sua área, tá? Ou mecânica, ou produção, ou automação, beleza? Pessoal, as respostas de vocês, que não tem a pontuação completa, a maioria delas aparece um rascunho, um comentário lá. Esse comentário é particular para cada um em relação à sua resposta. Sexta questão, trazia uma peça, a mesma peça que a gente usou em sala de aula, tá? Não é uma peça diferente, e perguntávamos aqui, qual a cenário alternativa que apresente as cotas que foram indicadas a partir de uma linha base de referência horizontal. Linha do horizonte, né? Horizontal, vertical, horizontal. Lá na aula, o nosso exemplo era vertical, aquele é horizontal. Linha base de referência. Pessoal, todas as linhas horizontais aqui, ó, essa aqui ela não é uma linha base, ela é uma aresta. E essa outra aqui de baixo também é uma aresta. O que seria uma linha base de referência? É uma linha que não é real na peça, mas ela é usada como referência, seria esse pontilhado aqui, ó. Seria essa linha. Quando você olha dela, que cotas partem dela? 16, 20, 7, 13 e 15. Que seria justamente esse segundo item aqui, ó. Ah, mas tem um embaixo aí que mostra o 10 também. O 10 também parte dela? Não, o 10 não parte dela. O 10 parte a partir do 16. Tá? Então, o 10 é desse centro até esse centro. Esse centro está a 16 dessa linha. Colocamos algumas outras medidas aí para a observação, mas o que parte da linha horizontal de referência é o 16, a gente vê aqui, ó, 20, aí poderia ser 13, 7 ou 7, 13 e o 15, ok? Então, são as linhas que partem da referência. Sétima questão, novamente, interpretação de imagem, tá? Se eu não me engano, a gente usou esse aqui na aula também, ou não. O que a gente tem que observar aqui? O posicionamento dos elementos em relação às demais partes do componente e a proporção dele em relação à apresentação. Então, aqui você vê que ele está no posicionamento correto, mas a proporção do rasgo não está correta. Aqui você vê que ele está na posição correta e na proporção correta, ou seja, esta é a resposta correta. Tá? Aqui você vê que ele, quando você olha aqui nas vistas, como eu sei que não é uma saliência, porque tem arestas ocultas aqui, ó, ou seja, ele é vazado. Aqui ele tem uma saliência, ele não é vazado. Não seria o correto. Mas o posicionamento está correto. E esse último aqui, ele tem as geometrias corretas, mas ele não tem o posicionamento correto. Ó, ele está alinhado com a face inferior aqui, ou seja, a resposta correta seria esse item aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá.
Oitava questão. Foi um exemplo apresentado em sala. Quando a gente faz o corte de um elemento, aqui a gente tem a imagem isométrica do elemento, a vista onde foi aplicado o corte. Quando você observa isso, você consegue ver todos os detalhes internos da peça. Ou seja, uma coisa que você tem que levar em consideração aqui, a peça ela é homogênea. Todos os materiais aqui são constantes, ou seja, ela é de um único material. Consequentemente, a achura ela deve ser constante, a primeira observação que eu faço. Por que isso? Quando você olha aqui a achura da peça, em todas as imagens, aqui elas são iguais, estão corretas, a achura está correta, aqui também está correto, aqui nesses dois últimos elas estão distintas. Aqui é como se fosse espelhado, obrigatoriamente aqui seria peças distintas, e aqui a parte externa está distinta do interior, mas ela é uma única peça, ou seja, a achura teria que ser igual por completo. Quando aplica o corte, o que acontece com as arestas ocultas? Elas se tornam visíveis, ou seja, esse aqui ele manteve a aresta oculta, que não é correto, e aqui ele omitiu algumas arestas. Então o correto seria esse primeiro item aqui, onde a gente vê todas as arestas visíveis e a achura similar por toda a peça. Deixa eu abrir aqui, pronto. Então esse aqui seria aí nosso item, a oitava questão. E aí a gente vem para a nona questão. Nona questão, pessoal, a partir das vistas apresentadas, desenvolva de forma manual, a vista que está faltando. Então, quando a gente olhava aqui esse desenho, ó, você podia observar que a gente tinha uma vista superior, uma lateral esquerda que estava na direita, e aí voltava a vista frontal deste nosso elemento, ok? Realize a entrega do desenho por meio de uma foto ou escaneado, né, como a maioria fez, com boa resolução, por meio da ferramenta de trabalho em fórum online, durante o tempo de realização da prova. Maravilha. Após o término do tempo da prova, não será mais possível a entrega. Para a finalização da questão, coloque a resposta entregue aqui, né, no campo de resposta. Pessoal, recebi essa questão de várias formas distintas. É uma coisa que eu queria comentar com vocês, sempre leiam com calma, releiam, prestem atenção. É até um detalhe interessante, muitos alunos acham que fazem engenharia porque nunca tiveram aptidão em português, em línguas, literatura. Não gosto de ler, eu gosto de fazer conta. Tem essa mentalidade, né, dentro da engenharia. Mas se você for pensar, o engenheiro é o que tem que prestar mais atenção na leitura, por quê? Porque ele já não tem aptidão. E a escrita ela está presente em todas as áreas da nossa graduação. Então, tudo que a gente trabalha, seja em projeto, seja em desenvolvimento, seja em especificação, seja na utilização de um elemento, nós vamos fazer a leitura do descritivo, do manual, da referência dele. Se você é um projetista, você vai ter que escrever esse manual. Ou seja, é fundamental você ler e interpretar o texto e as ações. Ok? Então, teve respostas das mais formas aleatórias possíveis. A gente fez aqui a explicação de como foi a entrega. Teve gente que desenhou a peça aqui com espaço, barra, tab, né? E aí não tem como, a entrega estava especificada. E aí quando você olhava o seu desenho lá, deixa eu abrir ele aqui. Aqui está o software. Só abrir a peça aqui. A pinta aberto. Está acordando ainda também. Pronto, temos aqui a nossa peça. E aí a visualização para facilitar, eu vou colocar apenas na vista aqui, ó, que está faltando, que foi a vista frontal. Vou mudar o método de exibição dela. Então, essa seria a imagem, tá? Essa peça ela não apresenta arestas ocultas, ou seja, não tinha nenhuma aresta pontilhada necessária a ser desenhada. Vou trazer aqui para as arestas ocultas visíveis, mas não tem, tá? A gente tinha representado lá no nosso elemento já a vista superior dele,
que aparecia para a gente essa aqui, e a vista lateral direita, se eu não me engano, essa aqui, deixa eu só abrir aqui, não seria o oposto dela. Essa aqui que estava apresentada lá, ok? Ou seja, do detalhe, no trabalho, a gente precisava ter representado essa vista frontal do elemento. Pessoal, fiz um comentário para algumas pessoas, apesar do desenho ser à mão livre, você tem que respeitar o paralelismo. Teve muito desenho onde essas arestas, que são todas verticais, não estavam paralelas. Então, você tinha um desalinhamento dessa para essa, dessa para essa. Se eu precisar fazer a interpretação dessa peça, eu vou interpretar que não são paralelas na vida real. E elas são paralelas. Mesma coisa as horizontais, né? Ó. Então, a gente tinha que levar em consideração o paralelismo, isso é básico. Outro detalhe, teve gente que não apagou, o pessoal fez o quadrado aqui, aí fez o semicírculo, e depois mal apagou, então tinha uma aresta continuando aqui em cima, tinha uma aresta continuando aqui embaixo. Faz desleixo, eu acredito, em relação ao detalhamento do componente.